No vídeo anterior, vimos, em linhas gerais, a economia, a política, a sociedade e a cultura das tribos bárbaras, tão fundamentais para entendermos o fim do Império Romano e o início da Idade Média, o fim do Império Romano do Ocidente e o que conhecemos como o início do que conhecemos como a Alta Idade Média. Neste vídeo, veremos a primeira onda das invasões bárbaras que deram o último golpe ao já cambaleante Império Romano. Por que veremos a primeira onda, o primeiro momento das invasões bárbaras, as primeiras invasões bárbaras? Porque de modo didático é correto dividirmos as invasões dos bárbaros em duas partes, em duas ondas, em dois momentos. Comecemos então por esse primeiro momento. Quando ele ocorreu? Ele ocorreu nos séculos 3 e 4 depois de Cristo, entre os anos 200 e 300 depois de Cristo. Ocorreu na medida em que tribos germânicas, ainda não entraram os hunos, ainda não entraram os eslavos, esses bárbaros, por exemplo, vão invadir o Império Romano no século V, vão invadir o que seria o Império Romano no século VIII, no século IX, enfim, assuntos para outras videoaulas. Portanto, nessa primeira onda de invasões bárbaras, falamos dos bárbaros germânicos, das tribos germânicas. Os germânicos vinham do norte e nordeste da Europa. Qual era o motor dessa migração? Qual era o motor dessas invasões? Em primeiro lugar, a busca por terras férteis. Esses povos germânicos eram seminômades. Mudavam constantemente procurando novas e melhores terras, novos e melhores recursos naturais, rios melhores, terras para pastoreio melhores, pastagens melhores, portanto, bosques com mais condições para extração de madeira e caça e terras mais férteis para sua agricultura baseada na cevada, no trigo, no centeio e em cultivo de legumes. Essa busca por novas terras, por terras férteis, estava aliada a uma busca por climas mais amenos, menos frios, menos inóspitos. E era isso que a Europa do Sul, a Europa mediterrânea, fornecia aos bárbaros. Busca por terras férteis, busca por climas mais amenos. Além desses dois motivos, havia busca por riquezas materiais, por conquistas, despojos de guerra. Qual a solução encontrada pelos romanos? Uma solução muito estratégica, muito interessante. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. O exército romano nos séculos 3 e 4 depois de Cristo já não era o exército romano propriamente dito. Era um exército fraco e que não possuía mais o caráter de conquistador, mas sim uma natureza defensiva. E essa natureza defensiva fará o acordo da federação. O Império Romano dizia às tribos germânicas: daremos a vocês terras nas fronteiras do Império Romano. Vocês ganharão terras para nelas praticarem a sua economia agropastoril de subsistência livremente. Vocês também, bárbaros germânicos, ganharão cargos, os seus líderes ganharão cargos militares no exército romano e cargos administrativos. Se os romanos davam terras nas fronteiras do seu império aos bárbaros e davam aos líderes bárbaros, direitos à ocupação de cargos militares e administrativos, o que os bárbaros davam em troca? Os bárbaros prometiam paz, prometiam não fazer novas invasões, prometiam também vigiar e proteger aquelas terras, protegendo assim o interior do Império Romano, prometiam também o pagamento de tributos. Inclusive se estabeleceu mesmo uma economia escravista, uma economia de limites reduzidos, em que os bárbaros vendiam escravos para o próprio Império Romano, que já estava com uma grande falta de escravos. Esse era o regime da federação. Todos ganhavam. Bárbaros ganhavam, romanos ganhavam. A palavra-chave para entendermos essas primeiras invasões bárbaras, ou as palavras-chave,
podem ser resumidas em invasões pacíficas, graduais e lentas. Invasões pacíficas, graduais e lentas. No próximo vídeo, veremos a segunda onda de invasões bárbaras que ocorreu no século V, onda essa mais determinante para o fim do Império Romano.